Oiê, Oi, tá me vendo, me ouvindo bem? tô vendo e ouvindo bem. E você me ouve bem? Me escuta direitinho? Te ouço bem, te vejo bem também. Bom, Eba, deixa eu botar aqui. vamos lá então, vamos aproveitar esse momento que deu tudo certo. Bom, Nossa, quero... já estava ficando desesperada. Calma que deu tudo certo. Bom, eu gostaria de então iniciar a live te agradecendo primeiramente, né? Por ter ocupado fazer essa live com Imagina. falando desse assunto tão importante. Eu tô tendo um retorno aqui, eu não sei se tá tendo pra você também. Eu tô me ouvindo, Não, eu não? tô inclusive de fone que é pra não dar retorno. Será que todo mundo tá assim? Gente, comentem aí sobre se vocês estão escutando duas vezes a minha voz, tá? Bom, vou ler o currículo da Fran, então. A Fran é bibliotecária negra, pesquisadora, mestra e doutoranda em ciência da informação pela UFMG. Integrante do NEPPA-MCS da UFMG também e integrante do GT Relações Étnico-Raciais e Decolonialidade da FEBAB, certo? Isso. Exato. Idealizadora e gerente do Quilombo Intelectual e coordenadora do Reunião. Bom, Então, eles estão dizendo que está dando um retorno aqui para ti, para eles também. Talvez se você colocar um fone, certo. Só um pouquinho. aí talvez a gente consiga. Tá. Bom, Fran, pode iniciar sua fala então, né? Eu acho o fone aqui. O nosso tema de hoje é protagonismo da mulher na ciência da informação e biblioteconomia. Infelizmente não foi possível que uma outra mulher estivesse mediando, mas é o que a gente gostaria que acontecesse, né? Então eu vou tentar falar menos possível, te interromper o menos possível. Fique à vontade. Tudo certo. Tá ótimo. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o BiblioConnect pelo convite, né, pela oportunidade de diálogo. Eu sempre fico pensando muito em relação a aceitar convites para falar sobre o protagonismo da mulher, sendo que eu não sou uma pesquisadora, né, de gênero e nem de protagonismo feminino ou de mulheres na CI, né? Eu sou uma pesquisadora que, no caso, está enfocando questões étnico-raciais, biblioteconomia negra, e o meu sentido é sempre o evidenciar o protagonismo, né, dessas pessoas. Mas aceitei o convite porque eu acho que a partir das obras que a gente elaborou tem muita coisa para aprender e muitas mulheres importantes para a gente conhecer, né? Que estão aí no cenário nacional e que podem trazer muita discussão bacana para a gente quando a gente está pensando em protagonismo, né? Eu acho que é necessário, então, eu me colocar nesse lugar. Eu falo de um lugar de mulher negra, né, que hoje está no doutorado em CI e está buscando sempre entender o que nos leva a um lugar de, talvez, de exclusão, de invisibilidade dentro da nossa área, né? E nesse sentido, a minha fala é a respeito da oportunidade que eu tive de conhecer várias mulheres, de uma oportunidade também de evidenciar de alguma forma esse protagonismo, né, de mulheres, sejam elas brancas, negras, latinas, americanas ou, né, de qualquer outro contexto, desde que estejam no nosso campo da informação, né? Bom, quando eu falo de protagonismo, o que eu quero dizer com isso, né? Eu entendo o protagonismo como um lugar de visibilidade, um lugar de enunciação, né? Um lugar de compreensão também da nossa função enquanto pessoas que estão dentro de alguns contextos, né? Inclusive dentro do contexto biblioteconômico e informacional. Nesse sentido, eu lembro que Natália e eu, quando nós entramos no curso de mestrado em CI,
lá no IBICT, uma das coisas que mais nos chamou a atenção é que a área, ela sempre foi, né, da biblioteconomia especialmente, ela sempre foi uma área de muitas mulheres, né? Mas quando você pensa assim, mas quem é a referência no campo da comunicação científica, né? Dentro da CI, da biblioteconomia? Quem são as mulheres que pesquisam sobre competência e informação? Quem são as mulheres que pesquisam sobre a educação em biblioteconomia, sobre ética em biblioteconomia? E aí a gente começou a pensar, expandindo esse campo também para pensar a CI, né? E aí nós começamos também a ter alguns incômodos, como, por exemplo, quando a gente olhava o campo de palestras da nossa área, né? Às vezes a gente tem lá o Enancib, a gente tem lá o CBBD, esses eventos, né, tops que a gente conhece, e a gente sempre vê um protagonismo que ele é masculino, né? Ele é um protagonismo de homens. Inclusive por muito tempo. Um protagonismo... exatamente. Um protagonismo de homens brancos, e aí nós começamos a nos incomodar em relação a isso. Pensamos também quem são as mulheres, né? Onde elas estão, o que elas pesquisam, quais são as referências que elas têm, né, para a produção do conhecimento dentro da nossa área, que linhas de pesquisa elas estão elaborando e desenvolvendo seus estudos e tal. Então, desses incômodos, a gente começou a pensar em elaborar uma obra. A princípio era assim, uma coisa que a gente não levava, assim, que fosse dar muito certo e tal. E aí nós selecionamos algumas mulheres que foram referência para nós dentro da nossa área, referência, né, tanto na Bíblia. A Natália, ela vem da licenciatura em biblioteconomia, vem do bacharelado. Então, são áreas complementares, mas que, ao mesmo tempo, a gente vê que, mesmo assim, a gente tem, né, um sentido de não conhecer todas essas mulheres, evidenciar ela nas nossas bibliografias. Lembro ainda de uma experiência que nós tivemos no painel em biblioteconomia, quando nós fizemos uma oficina, e nós colocamos o sobrenome, vírgula, a primeira letra do nome da pessoa, e perguntávamos quem vocês acham que pode ser, uma homem ou uma mulher? E as pessoas sempre juntam, né, sempre ligam ao homem, quando elas estão vendo, por exemplo, as normas de referências, né, quando a gente não coloca o primeiro nome da pessoa. Então, nós começamos a ter várias reflexões sobre isso, e aí convidamos as mulheres para a elaboração do texto, né, do livro, e foi uma grata surpresa, porque muitas delas gostaram, né, e não só gostaram, como também fizeram colaborações muito importantes para a gente hoje, né, do que nós temos em biblioteconomia e ciência da informação, ser reconhecido enquanto área, enquanto intelectualidade, trazer essas mulheres para serem visibilizadas, né? Eu tô com uma colinha aqui, então, por isso, gente, que eu tô olhando para o lado. Bom, e aí nós não estávamos, né, nem falando, né, quando a gente pensava em visibilidade, nós não estávamos nem falando numa invisibilidade, por exemplo, de mulheres negras. Nós não fizemos esse recorte. Obviamente que quando a gente faz um convite para fazer parte do livro, né, nós sempre selecionamos metade e metade. Então, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres brancas, né, e de outros pertencimentos que a gente conhece, a gente sempre busca ser o mais justa possível, né, para trazer um protagonismo realmente que seja evidente dessas mulheres. E aí, quando a gente pensa também, né, em quantas mulheres a gente ainda desconhece dentro da área, quando a gente está falando de mulheres negras, né? Se você fizer o teste, quantas mulheres negras da biblioteconomia você conhece? Talvez não tantas quando a gente deveria, né? Eu tive como referência durante toda a graduação, por exemplo, a professora Maria Aparecida Moura, professora Miriam de Aquino, que não é bibliotecária, né? Já comentei em relação a isso, que foi realmente muito difícil de eu ver, não só mulheres fortes e iguais a mim dentro da área, como também trabalhando com a temática que eu escolhi trabalhar, né, que é as questões étnico-raciais de decolonialidades, né, e uma biblioteconomia que evidencia esse protagonismo negro. E aí eu fui descobrindo ao longo da minha caminhada algumas mulheres que, se vocês tiverem a oportunidade de ler os artigos que já estão sendo
né, produzido sobre elas, eu acho que vai ser inspirador para todos e todas, como tem sido para mim. E aí eu quero destacar algumas, né, aí trazendo do campo internacional e depois eu vou entrar no campo nacional. Nós temos a Alice Shockley, que trouxe uma contribuição muito importante para a nossa área, né, para a biblioteconomia especificamente, e também para os estudos de literatura lésbica interracial. Ela produziu vários romances que são, assim, muito primorosos, né, e que eu acho que vale super a pena a gente conhecer uma bibliotecária que está no campo da literatura, inclusive trabalhando com uma temática tão, né, difícil que é de encontrar quem tem essa coragem. Resistência, com certeza. Uma das pessoas que também eu já tenho abordado bastante, né, é a Clara Stanton Jones. Ela teve um protagonismo numa biblioteca dos Estados Unidos. Ela foi a primeira mulher presidente da ALA, né? Foi, inclusive, uma mulher que criou um sistema, um software, onde a própria população, comunidade que ela assistia, pudesse auxiliar no processamento técnico, na elaboração, né, na indexação, nos termos de indexação dos materiais que estavam pertencentes àquela biblioteca. Então, ela teve um protagonismo muito importante, né, nesse entendimento de um papel social, do desenvolvimento da biblioteca para a população, né, a biblioteca para o povo. Tem também a Dorothy Porter Wesley, que é uma mulher muito maravilhosa quando a gente está pensando que ela ficou mais de 35 anos produzindo, coletando. Ela era chamada, tipo, ela não era rata de biblioteca, ela era a pessoa que ia atrás de materiais, então ela acessava sótão, ela acessava, né, bibliotecas às vezes esquecidas, caixas que as pessoas deixavam quando iam embora, e ela criou o maior acervo da intelectualidade negra hoje, que faz parte de um centro, né, sobre todo o conhecimento produzido pela população negra, não só mas sobre ela. Então, hoje é um acervo imenso que tem dentro do centro Morland Spindler, eu nunca consigo falar direito esse nome, e além disso, ela foi uma das que protagonizou o enfrentamento ao racismo presente, né, na CDD e CDU, tanto é que ela criou uma adaptação a um código de catalogação especificamente para a temática étnico-racial. Voltando aqui, então, para o campo mais, né, de mulheres que estão na América Latina, caribenha, a gente tem a Marta Terry Gonzalez, que eu não sei se alguém já ouviu falar dela, mas ela foi uma das mulheres afro-cubanas mais impressionantes, assim, ela esteve presente na Revolução Cubana. Ela foi uma das que auxiliou, inclusive, Che Guevara no fornecimento de informações, né, durante essa revolução, e ela teve um protagonismo muito grande, né, na internacionalização da biblioteconomia cubana e também das bibliotecas públicas em Cuba. Então, eu acho que vale super a pena quem tiver uma oportunidade, né, de conhecer essas mulheres. Eu acho que é um achado muito importante ler, entender tudo que elas produziram, toda essa intelectualidade, mas também ver como na prática elas conseguiram levar a informação a pessoas, né, que são negras, ou são marginalizadas, ou estão no lugar de marginalização, né? Bom, chegando então ao que o livro, né, Mulheres do Protagonismo da Mulher, nos permitiu, a gente pôde ter uma ideia de como as mulheres produzem conhecimento em diversas áreas, né? Então, isso é muito importante, né? Muitas linhas de pesquisas que estão sendo abordadas, que são também inovadoras, mas algumas que já são características da nossa profissão, mas que muitas vezes a gente não conhece essas mulheres, né? Porque elas estão em lugares de docência, não são tão visibilizadas nesses eventos que a gente conhece, não tem também um sentido de hoje a gente tem as tecnologias da informação e comunicação que me permite conversar com você que está, né, a muitos quilômetros de distância de mim. Mas talvez esse encontro não fosse possível se ele fosse presencial, né? Quando a gente está pensando aí uma troca de conhecimento e também de referências que promovam essa diversidade, né?
E aí nós vamos trazer algumas mulheres que eu acho que é importante vocês conhecerem. Eu começaria falando da Elisa Delfine Correia, né, e da Ana Cláudia Oliveira, que elas escreveram um capítulo sobre as origens da CI a partir de duas outras pesquisadoras, que é a Célia Zayer e a Líndia Sambaqui. Não sei se alguém já conhece, já ouviu falar, mas elas foram, né, mulheres que auxiliaram na criação da nossa área. Vamos também ter a Mirielle Souza, que trouxe a produção de Maria Nélida Gonzalez de Gomes, que é uma das referências quando a gente está falando em epistemologia da CI, né? E ela fez análise da produção dessa autora a partir dos conceitos de política de regimes de informação. Então, eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem. Posso destacar também a Mariana Faustina e a professora Úrsula Blattmann, que são lá da UFSC, e que fizeram um estudo sobre pesquisadoras de gênero na CI. Então, quem são as mulheres que estão produzindo sobre questões de gênero na ciência da informação? Então, elas fizeram um trabalho que pode complementar o que essa fala aqui não vai conseguir, né? Afinal, a gente tem meia hora para trazer algumas inquietações, trazer algumas referências, e a gente sabe que não é algo que vamos conseguir, né, trabalhar por todo um contexto que a gente tem. Né? É muito material. Eu levei bastante tempo só para elaborar aqui. Com certeza. E eu acho que é algo tão rico, sabe, Alisson, que valeria a pena a gente poder analisar a produção dessas mulheres, não só analisar enquanto número, né? Mas enquanto conteúdo mesmo, enquanto colaboração para a biblioteconomia e ciência da informação brasileiras, não? Começou a dar retorno aqui para mim. O teu microfone tá no... Só um pouquinho. Aí. Melhorou? Ai, obrigada. Eu pensei que era o meu que estava começando a cair. Desculpa. Então, imagina. Aí nós vamos ter as professoras da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que falaram, né, sobre o protagonismo feminino na biblioteconomia e ciência da informação do Rio Grande do Norte, que é a professora Jaqueline Araújo Cunha e a professora Mônica Rodrigues. Chegando então num panorama, né, quando a gente está pensando na gestão da informação, por exemplo, e a produção de mulheres que produziram sobre essa área, eu poderia indicar o trabalho da Jéssica Bedin, da Daniele Feldman e do William, né, que vão trazer toda essa discussão sobre quem são essas mulheres que estão produzindo sobre gestão do conhecimento hoje, né? Quando a gente está pensando em inovação, por exemplo, a gente tem a Priscila Sena, que inclusive é uma das referências hoje no Brasil, né, no desenvolvimento de pesquisa sobre startups, sobre inovação, e ela produziu nesse livro do protagonismo da mulher, um capítulo sobre tecnologia e inovação na BCI, a partir da produção dessas mulheres brasileiras. Então ela fez um recorte bem bacana, né, que demonstra qual é o cenário que a gente tem hoje. A professora Daniela Pizarro, né, uma pesquisadora aí de questões éticas dentro da docência, dentro da prática em biblioteconomia, ela também fez um capítulo para nós sobre o sentido ético da atuação docente em Bíblia. Então, olha só, quantas pesquisadoras em ética nós conhecemos, né, quando a gente está fazendo esse recorte. Bom, eu quero estudar ética em biblioteconomia. Quem são as minhas referências? Quem são essas mulheres, né? Falar também sobre mulheres bibliotecárias em frente a entidades de classe profissional bibliotecária, eu poderia citar o capítulo da Andréa Souza da Silva e da Camila Burim, que fazem parte da CB, inclusive a Camila é a presidente atual, né? E fizeram toda uma análise de quem foram essas mulheres que fazem parte da história das entidades de classe brasileiras, né? Em biblioteconomia. Pensar também a representação das bibliotecas no cinema nacional. E aí eu indicaria o capítulo da Elisângela Gomes e da Larissa Valim, que inclusive foi oriundo, né, do TCC da Larissa, e que nos demonstra como que as bibliotecas estão representadas dentro do cinema. Tem mais
mais três aqui que eu gostaria de indicar também, que é quando a gente está falando, por exemplo, mulheres negras e empreendedorismo, né? A Cristina Madalena e a Cariane Laurindo são pessoas que fizeram uma análise, né? Estudaram quem são essas mulheres que estão hoje empreendendo no Brasil, mulheres negras que estão empreendendo no Brasil. Não sei também se alguém já conhece sobre ética animal, né? Algo que ainda é pouco estudado dentro da biblioteconomia. Muito! Então, tem uma pesquisadora e bibliotecária, Érica Quadros do Amaral, que ela estuda a ética animal e a ciência cidadã. Como que isso se relaciona? O que isso tem a ver com o papel da bibliotecária e do bibliotecário? É algo a ser estudado. Sim. A Nazaré Solomon, por exemplo, que foi orientada pela Mariana Zatar, elas abordam sobre filtros invisíveis em buscas sobre violência doméstica. Então, por exemplo, a gente sabe que existem mulheres que estudam, né, violência, que estudam a questão de gênero. A gente tem várias pesquisadoras hoje reconhecidas, né? Nós temos a Natália, que tem desenvolvido materiais sobre isso. Ela é já, para mim, uma referência, né? Ela, inclusive, problematiza muito sobre que estudos de mulher não têm relação direta e somente, quando a gente está falando de estudos de gênero, nós não estamos falando de estudos da mulher, né? E ela, inclusive, fez uma dissertação que fala sobre a violência sofrida por mulheres, né? E como a indexação via hashtags pode auxiliar como que eu posso dizer? Em vários desdobramentos, né? Nas denúncias, por exemplo, quando a gente quer denunciar uma violência sexual e tal, essas hashtags servem de instrumentos para essas denúncias, né? E aí nós vamos falar um pouco do segundo volume, que o livro Bibliotecários Negros... Eu tô com Bibliotecários Negros na cabeça, desculpa, eu tava mexendo nele agora há pouco, gente. Mas no livro Protagonismo da Mulher 2, né, a gente teve várias outras mulheres que trouxeram abordagens para a gente pensar esse protagonismo. Então, quando a gente está falando sobre mulheres da UFPB, né, Universidade Federal da Paraíba, nós tivemos um capítulo da professora Gisele Cortez, a Grace Kelly e da Joana Coeli, que falaram sobre esse protagonismo e quem foram essas mulheres que fizeram parte da UFPB, né? A Marielle de Moraes, que é uma docente da UFF, trouxe a Mary Salomé na formação bibliotecária, e ela faz toda uma parte de historicização sobre essa mulher e como que ela contribuiria para que nós utilizássemos ela dentro da formação da nossa área, né? A professora Nelma Camelo, a Francisca Mota e a Eliette Araújo falam sobre a atuação de mulheres pesquisadoras na biblioteconomia e ciência da informação na área da saúde em Alagoas. Então, pense só, quem conhece essas mulheres, né? Quem são essas mulheres? E quem são essas pesquisadoras que estão evidenciando essas mulheres? Então, acho que é muito bacana da gente pensar, né, hoje, como que a biblioteconomia pode se tornar uma biblioteconomia, eu diria até feminista, no sentido de quando a gente vai pensar na produção do conhecimento, numa produção que evidencie esse pensamento, né, de mulheres que estão aí em diversas áreas do conhecimento. A Daiane Prudêncio também, ela faz muitas pesquisas relacionadas à pesquisa em informação em saúde, e ela trouxe também as contribuições científicas das mulheres nesse campo. Uma das que a gente já conhece também, que é super reconhecida, inclusive nacional e internacionalmente, que é a professora Henriette Gomes, né? E que tem estudo sobre mediação consciente da informação enquanto uma categoria fundante do protagonismo social e profissional. Então, acho que esse capítulo também ele vale muito a pena de nós fazermos a leitura para entender como a mediação consciente da informação pode nos auxiliar a evidenciar o protagonismo, né, profissional bibliotecário. Tivemos contribuições também de outros países, como é o caso da professora mexicana Salete Aguilar Gonçalves, né, que ela fala sobre essa biblioteconomia em México e o protagonismo de mulheres lá também. E, por fim, a professora Gabriele Thanos, que vai falar sobre a museologia social e a biblioteconomia social. Qual é a relação que existe entre elas? Isso aqui só falando de docentes, né? Porque a gente tem outras pesquisadoras, como a Fernanda Vale, a Michele Guimarães, né? Que vão falar sobre a Margarete Cavendish e a memória científica.
A Dirnelly Garcês e a Priscila Fevrier, que vão falar sobre a Ina Fouri, que quase ninguém conhece, mas é a maior pesquisadora do continente africano sobre competência e informação. A Gabriela Conceição e a Jade Pinheiro, que vão falar sobre invisibilidade feminina na biblioteconomia e na documentação. Bianca Rian, que fez uma tese poderosíssima sobre o território zapatista e a materialidade simbólica que existe dentro dos murais que eles fazem, que eles constroem. A pesquisadora Maria Ivonete Nascimento e a Eliane Oliveira, né, que trouxeram a apresentação sobre mulheres nos arquivos. A própria Jaqueline Cabral, que aborda considerações feministas sobre a temática de gênero nos arquivos e na arquivologia. Então, o que não nos falta são referências, né? Quando a gente está pensando em mulheres e a sua produção, né, gente? Eu fiz mais um montão aqui, eu tenho 4 páginas de referência de mulheres, porque eu acho que é importante evidenciar, né? Mas eu sei que o tempo aqui, a gente também tem um tempo curto, então eu não vou me prolongar. Mas, mais uma vez, o que eu gostaria de trazer com tantas referências é comentar para vocês que mulheres produzem conhecimento, né? Sofrem com machismo, com racismo, patriarcado, racismo, no caso, se elas forem mulheres negras ou de outros pertencimentos que não brancos, né? Sofrem com patriarcado, mas mesmo assim, no meu entendimento, nós somos extremamente fortes, né? Quando estamos pensando em protagonizar uma biblioteconomia, né, que se pretende ser social, que se pretende servir à população a qual as bibliotecas, né, foram criadas para servir a essas populações. Então, eu acho que, enquanto referenciais teóricos e enquanto profissionais, são mulheres que nós devemos conhecer, temos a obrigação de conhecê-las, né? E aqui eu só citei algumas, porque a gente tem ainda a professora Maria Aparecida Moura, né? Temos professoras que às vezes estão lá em outras universidades que não são tão evidenciadas, que não estão toda hora na mídia, e que ao mesmo tempo a gente também pode utilizar os estudos dela, utilizar os pensamentos delas, né, para nos construir enquanto uma biblioteconomia brasileira, né, e feminista, por que não, né? Porque a partir do momento que a gente escolhe, enquanto um fazer político, evidenciar mulheres, nós estamos, então, admitindo que a gente quer uma biblioteconomia, né, e uma ciência da informação que se coloca no lugar de protagonismo e que evidencia esse protagonismo dessas mulheres enquanto produtoras de conhecimento e enquanto colaboradoras na construção dessa área, né? Então, eu agradeço e fico aqui à disposição para a gente conversar. Já, meu Deus, eu achei que ia demorar um pouquinho mais. Bom, não, me disseram que é meia hora e eu não gosto de ficar passando de tempo porque eu sou a pessoa assim. Meia hora e se tu deixar, eu falo demais, entendeu? Entendi. E se tu deixar, eu vou falar demais, eu vou passar muito, então é bem complicado. Entendi. Aí eu fico sempre fazendo um pouquinho a menos, que é para não, né? Para não correr o risco. Que o pessoal deve ter... Espero que o pessoal também tenha perguntas para a gente poder conversar, que aí a gente pode interagir melhor, né? Bom, gente, então, se alguém quiser se alguém já tiver perguntas, já podem ir fazendo, tá? E daí eu faço aqui para Fran. Será que tá com retorno ainda? Oi? Apareceu aqui para mim as mensagens e tem gente dizendo que tava com retorno, aí eu fiquei preocupada. Ah, sim. Bom, eu vou... Enquanto a gente estava fazendo a live, a gente recebeu uma pergunta e eu gostaria de começar com ela. Fran, como você se sente sabendo que a referência para muitas de nós hoje é você? Peraí. Gente, bom, na verdade fico surpresa porque não é interessante, né? Quando a gente está produzindo algo, refletindo sobre algo, o sentido não é exatamente se tornar uma referência, né? Mas juntar com outras pessoas que pensam igual a você, para que a gente possa fazer uma revolução na biblioteconomia. Eu acho que é isso que me fez me ligar a Natália, a Grazi, a Andréia e a tantas outras pesquisadoras maravilhosas que a gente tem dentro do nosso campo, né?
e que merecem ser reconhecidas e evidenciadas, assim como, por exemplo, hoje vocês estão me dando a oportunidade, né, de receber essa pergunta. Mas, assim, eu fico realmente muito feliz, né, pelo reconhecimento. Não digo que tudo que faço não é para ser reconhecida, mas sim para colaborar que a gente possa desenvolver uma biblioteconomia, né, que realmente faça sentido, né, gente? Eu acho que nós estamos num lugar tão poderoso que é o lugar de mediar a informação, de poder transformar socialmente a vida das pessoas. E eu acho que às vezes o bibliotecário ele não se dá de conta disso, né? Desse potencial enquanto profissional, de como a gente pode se tornar aqueles que vão ser referência, mas uma referência de produzir conhecimento, mas não só dele, mas de intermediar o conhecimento, de levar quem não sabe muitas vezes, né, chegar a esse conhecimento, a essa informação que ela precisa para mudar a sua referência. Ah, cara, tinha que ser minha irmã! Eu vi que tinha essa pergunta aí, não estava muito. Ah, minha irmã, gente, não vale pergunta de irmã. Bom, o Black Divas Londrina comentou que nós do coletivo queremos parabenizar e dizer que você, Fran, nos representa. A bibliotecária de vocês também disse que você inspira muito e tem um trabalho incrível. E a Priscila passou por aqui também e deu um oi. Priscila. Fico lisonjeada, gente. Eu acho que realmente são muitas bibliotecárias maravilhosas que nós temos por aqui, né? E dentro da área também, nós temos muitas mulheres ainda a descobrir, evidenciar, e colocá-las, né, no nosso acervo, colocá-las naquilo que a gente faz enquanto produção de conhecimento, né? Nas nossas reflexões. Ler mulheres negras, ler mulheres trans, que eu não sei se ainda temos publicações de materiais sobre a partir delas e sobre elas, mas eu sei que está vindo aí, né, várias produções que vão tirar um pouco a biblioteconomia brasileira desse lugar de talvez um lugar que não nos coloca muito, né, num espaço de produtores de conhecimento e de reflexão, né, de reflexão crítica realmente sobre como a nossa profissão ela é poderosa e de como ela pode desenvolver em prol das comunidades, né? Com certeza. Ó, a Adri Sofia disse, com certeza você é uma referência, Fran. E a Angelita disse, você não é referência só para sua irmã, não. Bom, agora mudando assim um pouco. Eu acho que eu vou pagar os cachê das pessoas, sabe? Porque eu acho que alguém recebeu o cachê aí, gente. Agora, eu vou ler mais um comentário aqui, ó, da dica da biblioteca. Você me inspira muito a pesquisar sobre o protagonismo da mulher na biblioteconomia. Porque agora a gente vai para uma pergunta que, assim, é um pouco polêmica sobre machismo, tá? Uau! Que é, você acredita que a formação do curso de biblioteconomia é machista? Por que na graduação não utilizamos mais autoras? Gente, eu acredito que a formação em biblioteconomia, ela não só protagoniza o pensamento do homem, mas ela protagoniza o pensamento racista, o pensamento sexista, ela protagoniza uma pseudo-imparcialidade bibliotecária. E eu acredito que isso demonstra que a gente precisa realmente mudar as estruturas, né? Quando a gente está pensando, por exemplo, no protagonismo da mulher, por que precisou que duas mestrandas, pessoas, né, invisíveis dentro do cenário nacional, precisasse fazer livros sobre esse protagonismo para que às vezes a gente olhasse e pensasse assim, nossa, mas eu não tinha me dado de conta que tinha tantas pesquisadoras, ou eu não as conhecia, ou eu não tive acesso à produção científica delas, ou ao conhecimento, ou, né, a prática que ela faz, porque a gente tem que ter consciência também que não é toda bibliotecária que vai estar no espaço de produção de conhecimento, ela pode estar num espaço, né, de elaboração de outras coisas, né, numa prática bibliotecária
que promove a inserção, né, a intelectualidade, que promove o oferecimento de serviços e produtos para diversas populações que estão em lugares de marginalização, né? Então, eu acho que a biblioteconomia ela precisa pensar nesse lugar que ela se colocou hoje, né? Nossos referenciais, eles são brancos, eles são do norte do globo. Eu acho que a gente está muito ainda aquém quando a gente está pensando em quem são os autores latino-americanos, quando a gente está pensando em biblioteconomia latino-americana. Eu acho que a gente ainda precisa desenvolver melhor um pensamento que nos coloque no lugar de protagonistas, quando a gente está pensando, por exemplo, populações que fazem parte do nosso país e como a gente pode oferecer informação para elas, né? E eu também tenho uma certa crítica, mas uma crítica muito forte quanto a essa pseudo-imparcialidade, porque é a partir do momento que a pessoa diz eu não me envolvo, eu sou imparcial, né, no meu serviço, isso demonstra para mim totalmente o contrário. Isso demonstra que ela é influenciada pelos seus preconceitos, ela é influenciada por aquilo que está dentro da sociedade e que, me desculpem, mas não tem como, em uma sociedade racista, machista e patriarcal, a gente ser outra coisa que não replica isso, né? Então, a partir de referenciais teóricos feministas, né, de teorias críticas feministas, inclusive, de teorias críticas raciais, decoloniais, que nos tirem desse lugar de pensar que a nossa área ela é desta forma. Eu acho que a gente tem que sair bastante dessa caixa que nos colocaram e pensar que não, a biblioteconomia ela é para o povo e é o povo que tem que determinar aquilo que a gente se torna, né? E quais os serviços, quais os códigos que a gente vai usar, como a gente vai representar populações que hoje estão em constante mudança, né? Não só hoje, mas sempre estiveram, mas parece que tentam nos colocar sempre no molde, numa norma, né? E que a gente tem que fugir dela. Então, eu acho que é também uma consciência ético-política, né? Como a própria professora Daniela Pizarro fala, a gente tem que criar uma consciência ético-política, né? Que ainda precisa ser incentivada na formação bibliotecária, por exemplo, né? Assim como uma consciência antirracista e decolonial, quando a gente está pensando que não é só aquilo que está lá no norte do globo que é conhecimento, aquilo que a gente tem no dia a dia, a prática bibliotecária que é feita pela mulher ali que está atendendo, sei lá, pessoas em situação de rua, e ela descobre modos de chegar até essas populações, de levar a biblioteca como um lugar de transformação social para essas pessoas. Isso é fazer uma ação decolonial, isso é pensar uma ação bibliotecária, né, que retorne para quem está pagando o nosso salário, nossos impostos, quando somos funcionários públicos, mas também quem precisa do papel, né, do serviço que a pessoa bibliotecária faz. Com certeza. A gente tem duas perguntas que perpassam, né, pelo início dessa sua fala. Vou colocar uma aqui agora na tela. Fran, como começar a produzir pesquisa científica? Uhum. Aí seria pesquisa científica relacionada a qualquer assunto, pelo que eu entendo, né? Creio que sim. Ok. Bom, eu acho que como começar a pensar enquanto pesquisa científica? Gente, eu sempre penso assim, ó, por que eu demorei tantos anos para entrar na faculdade? Por que eu demorei tantos anos para tentar considerar que aquilo que eu reflito, que eu coloco no papel é conhecimento científico? Por que eu demorei para refletir e visibilizar outras mulheres na produção do conhecimento que eu faço, né? Por que hoje eu faço a escolha política de, em todos os meus artigos, 90% delas ser de mulheres, independentemente do lugar do globo, e de pessoas negras, né? Por que eu faço essas escolhas? E por que a produção científica que eu faço, ela é importante? Ou talvez possa ser um incômodo para quem lê e diz assim, nossa, mas aquele autor lá, top da balada que a gente tem, que é referência, que fez isso, que fez aquilo, não está citado aqui. Talvez essa escolha, ela seja por isso, porque a gente considerar que a gente faça pesquisa é algo tão difícil, né? Porque a gente sofre vários obstáculos, né?
Uma mulher que tem, por exemplo, que é mãe, que está num lugar, né, às vezes de ter que trabalhar, se dedicar à família, ao trabalho, e ainda por cima pensar, nossa, eu vou fazer um mestrado? Será que é esse o caminho? Ou seja, a gente tem vários lugares que nos levam, né, a pensar como eu posso produzir conhecimento científico se eu sou isso, aquilo outro, entendeu? É como se a gente tivesse sempre algo a mais que nos leva a não considerar que aquilo que a gente faz é ciência. Então, eu acho que fazer pesquisa científica, ela é muito difícil. Principalmente se você tem aquilo que, né, vários déficits. Eu carrego déficits desde a minha formação educacional inicial, né? E hoje eu tento compensar isso lendo pra caramba, fazendo várias formações, porque é necessário. Mas fazer uma pesquisa científica requer que você se aplique, requer que você se inspire em outras pessoas que já passaram por isso e que você, né, tente fazer alguma mudança, né? Porque eu acho que pesquisa científica, ela busca resolver um problema que está dentro da sociedade. Com certeza. Bom, aqui temos duas em uma. Como fazer com que as mulheres tenham mais visibilidade na área, seja como pesquisadoras, seja como profissionais, e tem havido uma preocupação maior dos pares em reconhecer a importância das mulheres em nossa área? Vamos começar pelo final. Eu acho que, para minha bolha, o reconhecimento, a tentativa de protagonismo das mulheres, ou seja, de protagonizar o pensamento dessas mulheres, ele está acontecendo. Mas eu não sei se na prática, quando a gente está pensando na formação de desenvolvimento de coleções, né? Quando a gente está pensando... Lá no começo. Isso, lá no começo. A formação bibliotecária, eu não acho, por exemplo, que pessoas estão percebendo essa inclusão no plano de ensino, nas bibliografias. Eu ainda tenho muitas dúvidas em relação a isso. Eu acho que, inclusive, pessoas deveriam pesquisar sobre esse assunto, porque é algo que eu tenho curiosidade. Eu não sei se, por exemplo, o fato da gente fazer livros que protagonizam o pensamento da mulher demonstra que a gente está mudando na área. Eu acho que parte, às vezes, de grupos de pessoas que se sentem incomodadas, né, por esse protagonismo branco, masculino, hétero, pseudo-hétero, né, católico, cristão, sei lá, que a gente vai lá e faz algo para mudar essa situação e trazer referenciais para aquelas pessoas que pensam como nós. Ou seja, o livro de protagonismo das mulheres, o livro de bibliotecários, o livro de mulheres negras na Bíblia, ele não foi criado para que nós ganhássemos reconhecimento. Não, ao contrário, é para que as pessoas olhassem aquela coleção de produção, né, intelectual de mulheres, de negros e de mulheres negras e pensassem, nossa, mas a gente tem tantos referenciais aqui, e por que eu estou há 10 anos, 20 anos vendo os cursos de biblioteconomia sempre usando referenciais dizendo, não, mas não tem nenhuma pessoa negra trabalhando questões étnico-raciais na Bíblia, ou não tem nenhuma mulher trabalhando feminismo, né? Feminismo ou teoria crítica feminista, ou trabalhando, sabe? E quando a gente faz essas produções, a gente demonstra, desculpa, você está errado, você está equivocado nesse pensamento, né? Então é um tipo de enfrentamento, é uma perspectiva contra-hegemônica, né? Quando a gente está produzindo conhecimentos e visibilizando que essas pessoas existem. Então, desculpa, me fugiu agora? Eu vou refazê-la só um pouquinho. Como fazer com que as mulheres tenham mais visibilidade na área, seja como pesquisadora, seja como profissional? Então, eu estava lendo uma pesquisa que demonstra que a maioria das pessoas que estão em cargo de liderança em bibliotecas são homens. E aí eu penso assim, mas se a biblioteconomia é uma área historicamente de mulheres, por que nós temos mais homens em cargo de liderança? E aí, obviamente, né, a gente vai estudar todos os aspectos das teorias críticas feministas que vão mostrar por que o desenvolvimento de sociedades coloca a mulher como fora desse lugar de pesquisador, de intelectual. E aí a gente tem o patriarcado, a gente tem o sexismo, né, todos esses outros fatores que levam que mulheres não sejam reconhecidas como tal.
Então, eu acho que a gente pode pensar que cada um das pessoas que estão hoje nos seguindo, né, nos acompanhando, que se cada uma delas pudesse ler um texto de mulheres e distribuir esse texto para os seus amigos, familiares ou pessoas da Bíblia como ela, ou que descobrisse uma ação bibliotecária feita por mulher e conseguisse visibilizar isso, divulgando em blog, site como o Bibliô, vários lugares têm hoje, né, de disseminação de conhecimento destinado a bibliotecários que não aqueles científicos, eu acho que a gente conseguiria já mudar alguma coisa. Mas, de fato, eu acho que também tem que ter uma cobrança, né? A gente tem que cobrar das associações, a gente tem que cobrar do CRB, do CFB, dos cursos de biblioteconomia, dos NDE, dos cursos de biblioteconomia, né? Os núcleos docentes estruturantes, que são aqueles que criam, né, aquele perfil que eles querem ter de profissional e, com base nesse perfil que eles utilizam, eles determinam quais são as bibliografias que vão ser utilizadas. Mas, quando a gente percebe que existe uma bibliografia aí que ela não é só de mulher, ela é a negra, ela é indígena, que não faz parte da formação nossa, né? E, nesse sentido, eu acho que a gente tem que cobrar. Se eu não tenho mulheres na minha formação e eu estou fazendo um curso de graduação, eu tenho que ir lá cobrar o meu curso para que isso aconteça. Se eu estou num evento, participando de um evento, eu vejo lá a programação e vejo que não tem mulheres ou não tem negros ou indígenas, eu vou lá cobrar desse evento e dizer, olha, eu acho que colaboraria, né, no seu evento ter fulano, ciclano, beltrano dentro do seu evento, porque são representantes de uma população que tem que ser visibilizada, né? Então, eu acho que tem muito o que fazer, sabe? Mas cada um de nós tem que fazer um pouquinho. Com certeza. Bom, uma outra pergunta aqui. Como mobilizar os docentes a valorizar a produção feminina na formação inicial da biblioteconomia e na ciência da informação como um todo? Já que a gente está falando desse assunto. Como mobilizar docentes? Nossa, tem várias formas, gente. Acho que a gente pode, se nós estamos como alunos, né? A gente pode propor para pega aquela pessoa que você acha que tem mais um sentido assim social, que vai lá e convida essa pessoa a fazer um evento que protagonize pessoas, mulheres, né? Pessoas de outros pertencimentos étnicos, raciais, trazer pessoas trans, LGBTQIA, pessoas que não estão em voga dentro da nossa área para fazer debates junto conosco, ou solicitar mesmo quando está começando uma disciplina, vocês têm acesso ao plano de ensino, perguntem para o professor, olha, eu vi aqui que 90% da sua referência, seu referencial teórico, ele é assim, assim, assado. Tem como incluir autores assim, assim, assado, para que eu me sinta representada? Né? A gente tem que pensar também em questões de acessibilidade hoje. Tem vários, é uma área que, por exemplo, a gente não vê pessoas sendo visibilizadas no sentido de assim, vamos discutir acessibilidade, vamos pensar como a nossa profissão tem um papel social em relação a isso, né, a levar informação para pessoas com deficiência, ou levar informação para pessoas em comunidades periféricas, ou qual é o papel do curso de biblioteconomia e a sua relação com bibliotecas comunitárias para além daquilo que a gente aprende, sabe? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode cobrar do docente. Não cobrar, eu acho muito complicado cobrar. Mas quando a gente vê que não vai dar certo, que as pessoas não vão mudar, né? Até porque elas vêm de outro contexto, de outras formações, de outras décadas, a gente tem como, né? Eu acho que é um papel ético, inclusive, solicitar que tenha essa colaboração, né? Entre um pensamento, epistemologias, pensamentos que sejam de outras fontes que não só aquela do norte, né? Com certeza. A TI fez uma pergunta. Você acredita que muitos pesquisadoras, pesquisadores tenham dificuldade de fazer relações sobre feminismo, questões étnico-racial, etc., com a biblioteconomia e com a ciência da informação? Eu ainda acho que as pessoas não estão se dando de conta dessa relação, sabe? Quando a gente está pensando, por exemplo, questões étnico-raciais, que é o que eu mais estudo, eu fiz um estudo, né, praticamente nacional, com formação bibliotecária e fiz entrevistas com docentes
E, assim, a forma como a gente percebe que docentes, por exemplo, às vezes não conhecem a Lei 10.639, não conhecem, né, todo um aparato legislativo que colaboraria para que eles incluíssem na formação questões étnico-raciais. E aí eu penso assim, quando a gente está pensando em teoria feminista, né, teoria crítica feminista, será que a gente tem professores que estão visibilizando fazendo essa relação entre o feminismo e do porquê ele seria importante dentro da nossa área? Ou fazendo a relação sobre como as relações étnico-raciais podem auxiliar na formação de bibliotecários que sejam empáticos, que sejam, né, antirracistas, que sejam pessoas que estejam, então, colocando reflexões críticas no seu fazer bibliotecário, porque a gente não tem uma concepção de que essa pseudoneutralidade bibliotecária, ela parece que nos exime de responsabilidades que são nossas, né, enquanto profissionais da informação. Sim. Então, eu acho que uma formação que relacionasse teorias críticas, perspectivas, né, decoloniais, né, ou seja, olhar para o sul do globo. O que está sendo produzido na Bolívia, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, no Peru, sobre biblioteconomia, e quem são os pesquisadores em biblioteconomia dessas áreas? Como que a formação se dá? Será que essa formação ela é inserida a partir de referenciais da Europa, ou eles criaram sua própria forma de elaborar, né, um conhecimento destinado à população deles? Né? De elaborar um conhecimento profissional, uma ação profissional, né, que chegue a essa população. Eu acho que o país nosso, né, Brasil, ele precisa olhar mais para a América do Sul. Ela necessita realmente de uma visibilidade maior e de mulheres desse lugar também. E tem produção, né, de conteúdo também relacionado a isso que a gente está falando de mulheres. Com certeza. Bom, eu acho que só vale a gente procurar realmente, né? Com certeza. A gente tem uma última pergunta, que é sobre a pesquisa que você comentou, né, da maioria dos gestores em bibliotecas serem homens. A pessoa quer saber se ela é do Brasil, a Joana. Se ela é o quê? Se essa pesquisa é do Brasil. Não, a pesquisa que eu não lembro agora quem é o autor, eu estava até produzindo um artigo sobre isso. Eu não vou lembrar agora quem é o autor, mas não é no contexto brasileiro, ela é do contexto americano. Porque lá eles são mais... eles têm uma análise maior, né, nossa. Até se a gente for pensar assim, a avaliação de quem é a maioria dos profissionais hoje, bibliotecários que estão no Brasil, a gente não sabe o pertencimento étnico-racial dessas pessoas. E aí a gente não pode medir, por exemplo, níveis de empregabilidade, entender quem são as pessoas no contexto brasileiro que estão em maior ou menor número como, né, gestores. Será que o Brasil é parecido com os Estados Unidos ou tem alguma diferença? Na verdade, eu diria que é maior ainda essa discrepância. Quando eu estou refletindo aqui pelos dados que eu já tenho da minha pesquisa e do mapeamento de biblioteconomia negra brasileira, que eu percebi que muitos bibliotecários negros estão desempregados ou atuando em outras frentes que não a da biblioteconomia. Então, eu acho que são pesquisas que a gente ainda precisa fazer, mas não tem como você fazer esse tipo de pesquisa se, até para colocar o pertencimento étnico-racial, né, em mapeamentos que se faça, muitas pessoas têm dificuldade de dizer que ela é branca ou negra, ou dificuldade de dizer mesmo, de enunciar, de dizer assim, não, eu sou brasileira, muitas pessoas dizem, né? A professora Lia Weiner-Schuckmann, inclusive, ela fez uma pesquisa sobre branquitude, onde ela pergunta de que cor você é, ou quem é você, ou o que é ser branco, e a pessoa diz, eu sou brasileira, ou seja, ela se vê como norma. Então, como a gente vai fazer uma pesquisa onde a gente consiga entender quem é a maioria dos profissionais que estão dentro do campo biblioteconômico, não só na formação, mas também na atuação bibliotecária, nas frentes, né, de associações, como as gurias fizeram análise, né, a Andréia e a Camila, na frente da própria FEBAB, né? Então, a gente tem que ir fazendo várias análises aí para a gente entender qual é o contexto brasileiro hoje.
porque nesse sentido, eu acho que até nisso a gente ainda precisa chegar lá, entendeu? Porque a gente não tem dados. E esse é um ponto muito complicado. Muita coisa, né? Talvez a gente ache ou achava que tinha chegado e infelizmente a gente precisa chegar lá. Precisamos chegar lá, né? A gente está eu chamo de acordar, né? A gente tem acordado muito para várias questões. Não que elas não existissem, né? Eu acho que antes elas não estavam tão juntas por um mesmo lugar. Então, eram grupos separados, fazendo pesquisas e apontando esses obstáculos, essas discrepâncias que existem. Mas agora a gente tem a oportunidade de se unificar, né? E a partir do momento que a gente se une, a gente consegue lutar de uma forma maior, né, mais organizada e de uma forma que vá ter realmente mudança na estrutura, né, educacional e profissional bibliotecária. Porque se eu pensar hoje, né, quando a gente pega o maior grupo de bibliotecários, quem são a maioria das pessoas que estão lá? Né, nas mídias sociais, por exemplo. É só fazer uma análise de perfil, a gente talvez consiga chegar lá, né? Mas eu acho que nada melhor do que as pessoas dizerem, eu sou isso, eu pertenço a esse grupo, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher trans, eu sou uma mulher cis, eu sou uma mulher negra cis, eu sou uma mulher negra trans, e assim a gente vai criando, eu sou gênero não binário, e assim a gente vai criando todos esse mapeamento, né, essa arqueologia que nos permita analisar, então, como a gente consegue melhorar a empregabilidade daquelas bibliotecárias e bibliotecárias que não estão conseguindo estar no mercado de trabalho? Como a gente consegue, então, melhorar uma formação bibliotecária que promova uma luta antirracista, decolonial? Como a gente... né? E aí a gente vai colocando todos os outros pontos que a gente pretende chegar. Com certeza. Eu gostaria de te agradecer, então. Infelizmente temos uma última pergunta que não vai dar tempo da gente estar respondendo aqui, mas aí eu te envio. Caso você queira responder em vídeo, a gente publica no Stories, como você achar melhor, tá bom? Como eu estava dizendo, gostaria de te agradecer por ter topado o convite, por ter falado sobre isso com a gente, né? Que é um assunto extremamente importante, o protagonismo da mulher na ciência da informação e na biblioteconomia, porque a gente sabe e existem pesquisas e artigos que falam sobre isso, que a maior parte da profissão é feminina, e uma parte muito grande, né? Porque quando eu estudei, na minha turma tinham 5 meninos, e a turma terminou com 3 ou 4 se formando de, sei lá, 15 meninas. Então, assim, é muito grande mesmo a diferença. E só te agradecer imensamente. E avisar todo mundo que a nossa próxima live vai ser dia 26, no sábado, e a gente vai falar sobre relações entre o X-Design e a biblioteconomia com a Lígia. Muito obrigado, Fran. Que show! Obrigada, gente, pelo convite, obrigada pela oportunidade. Espero, nesses poucos minutos, né, ter trazido um pouquinho mais de inquietação para todo mundo, porque as inquietações, elas movem muitas coisas, né? Certeza. E nos encontramos por aí. Certo. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, Fran. Até a próxima. Imagina, Alisson. Tchau, tchau. Até.